Hoje eu quero falar com você sobre pecado, errar o alvo, não praticar aquilo que está escrito na palavra. E a verdade sobre o pecado é: pecado não se justifica, pecado se confessa. Bom, vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa programação, que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Hoje eu quero falar com você sobre pecado, errar o alvo, não praticar aquilo que está escrito na palavra. E a verdade sobre o pecado é: pecado não se justifica, pecado se confessa. Essa é a verdade primária da prática do pecado nas nossas vidas. Precisamos entender a necessidade de confessar os nossos pecados. E uma das verdades que eu quero compartilhar com você é que todo mundo peca. Não existe pessoa que esteja imune à prática do pecado enquanto ainda estamos nesse tempo. Todos nós estamos falhando, todos nós estamos errando, todos nós estamos pecando. Porém, o que muda é como reagimos a isso, porque a segunda verdade em relação ao pecado é: nem todo mundo se arrepende. Todo mundo falha, mas nem todo mundo se arrepende. E uma coisa que eu preciso saber é que o processo de restauração na minha vida passa por ouvir a voz de Deus. Preciso entender aquilo que Deus tem para minha vida, preciso compreender qual que é o propósito de Deus para mim e aquilo que Deus pensa sobre aquilo que fiz de errado. E para isso não basta apenas entender que fiz, olhar e ver que realmente aquela prática aconteceu através da minha vida. É necessário eu me arrepender daquilo que fiz. Não é só admitir uma prática, mas é entender que essa prática admitida foi praticada de maneira equivocada, foi um erro na nossa vida. Então, se não basta ouvir a voz de Deus, é necessário também com que Deus escute a nossa voz. É necessário com que Deus venha entender o que estamos sentindo em relação àquilo que praticamos. E a palavra vai dizer em 1 João 1,9 assim, da seguinte maneira para mim e para você: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui não diz se entendermos que pecamos, mas diz se nos arrependemos do erro que praticamos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, estamos fazendo de Deus mentiroso. Então o perdão, a purificação só vem através da confissão, mas o próprio versículo vai mostrar que tem gente que afirma que aquilo que fez não é pecado, que a prática da sua vida não é um erro. Ela não consegue admitir que aquilo que ela fez está ao contrário daquilo que Deus determinou para a sua vida. E eu preciso parar para pensar quais são as questões que implicam com que eu até entenda aquilo que fiz, mas não consiga compreender que isso está errado. E a primeira delas é aquilo que você pensa de você mesmo. Existem muitas pessoas que deixam o poder do eu subir a cabeça, e quem pensa equivocadamente sobre si tem sérios problemas com humildade. E para servir a Deus, viver com Deus, para confessar pecados, indiscutivelmente, todos nós precisamos ser humildes, entendendo que o Senhor é soberano, que nós somos seus filhos amados e que Ele tem poder para perdoar as nossas práticas equivocadas. Uma segunda coisa que impede, nós de confessarmos os nossos pecados é a entrega a nossas paixões. A nossa vida é uma vida de corrupção, de erros, de enganos, de mentiras, de prostituições, de desobediências. E quem se entrega a essas paixões primeiro perde o senso do ridículo. É só você olhar a vida de um alcoólatra, de um drogado, de uma pessoa prostituta. A primeira coisa que a gente vê essa pessoa fazer é perder o senso do ridículo. Ela está fazendo feio há muito tempo, mas ela não consegue enxergar. E a segunda é a sobriedade. Toda pessoa que se entregou às suas paixões, ela perdeu a sobriedade, ela não consegue mais pensar de maneira equilibrada, não entendendo que a sua prática é um erro e precisa de arrependimento. A terceira é a euforia por loucos desejos. Tem muitas pessoas que querem se aventurar em práticas que são vergonhosas, escusas, práticas que são contrárias à palavra de Deus, e ela se entrega deliberadamente para isso. E quando ela realiza esse ato, ela até entende que fez, mas não consegue entender que aquilo que foi feito está errado e é contrário à palavra de Deus. E a quarta
condição que nos impede de reconhecer os nossos erros é a influência. Quem está perto da nossa vida tem o poder de nos mover. Na mesa que nós sentamos, nós criamos ideais. As pessoas que nós ouvimos, elas têm voz no nosso coração. E escute só, tem muita gente que erra, falha, mas não admite, porque tem medo daquilo que as pessoas estão em volta vá pensar diante de uma confissão dos seus pecados. Então, o que eu faço em relação a isso? Como que eu preciso entender isso? E o que é prático e precisa ganhar o meu, o seu coração é quando fazemos muitas concessões na nossa vida, nós não conseguimos dizer não para a prática do pecado. O pecado vem, se manifesta, envolve a nossa vida, nos prende em cativeiro e nos leva a uma vida de destruição, impedindo com que nós não tenhamos forças para paralisar esse ímpeto maligno sobre a nossa vida. Então, o que eu preciso fazer? Assim como está escrito na palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados. Esqueça a influência, abandone a euforia dos desejos loucos, não se entregue às suas paixões corruptíveis e principalmente não pense nada além de você, a não ser que você é um servo, é um filho, é alguém que carece da graça, depende da misericórdia, que vive pelo amor que Deus tem pela sua vida. Porque se você fizer isso, certamente você vai confessar os seus pecados e Deus, que é fiel e justo, vai te perdoar de todos os seus erros e purificar a sua vida. Todo mundo peca, mas o problema é que nem todo mundo se arrepende. Mas eu sei que hoje Deus falou com você e eu tenho certeza que você vai praticar aquilo que a palavra de Deus disse para você nesse dia. Um abraço, que Deus te abençoe, vá, não peques mais. Tchau.